Tudo bem? Boa noite para você que está em casa nos assistindo, casa, no trabalho, onde você quiser, está no ar mais um Futebol Gaúcho ao vivo. Aqui, ó, são 7 horas e 46 minutos. Hoje, você já percebeu, o Bagé tá mais magrinho, não é o Bagé, sou eu, João Batista Filho. Bagé tá hoje pela Rádio Bandeirantes, fazendo seu trabalho no jogo da Seleção Brasileira. A gente vai falar sobre os jogos das eliminatórias, tem árbitro gaúcho participando em partida importante. É claro que aqui o canal Futebol Gaúcho vai repercutir isso. Mas antes de a gente começar o trabalho mesmo, eu quero fazer um lembrete muito importante para você. Vai lá no nosso Facebook, ou você já está no Facebook, está assistindo, ou fala pro amigo, pro parceiro, para aquele teu camarada, curte canal Fute Gaúcho no Facebook, curte também, vai lá e segue no Twitter e no Instagram. Tem até eu pagando mico no Instagram recentemente. Mas enfim, as nossas redes sociais, mais de 100 mil pessoas já curtiram a página no Facebook onde você nos acompanha. Então, canal Futebol Gaúcho é a dica para os seus amigos que você vai passar. E tem também o nosso site, o site do futebolgaúcho.com.br. Lá tem várias matérias sobre os semifinalistas do Estadual Sub-15, tem o novo técnico do União Frederiquense, que eu não vou te falar, tu vai entrar lá no futebolgaúcho.com.br, que é o nosso site. Tem também esse programa que vai para o YouTube. Não fica só aqui não fica só no Facebook. Aqui, ó, youtube.com, isso é normal, você vai lá ou vai na barra do pesquisar mesmo, canal Fute Gaúcho e se inscreve. Depois que a gente fizer o programa, alguns minutos depois, vai estar lá para a galera acompanhar no canal Fute Gaúcho, as nossas redes sociais que você pode acessar. Enfim, a gente está começando o programa, está começando mais um Futebol Gaúcho ao vivo, e a primeira matéria já é com um cara que simplesmente tem uma medalha no peito. Ele foi campeão nessa temporada, conseguiu um feito muito importante com o Novo Hamburgo e é o Preto. A Júlia Goulart conversou conosco, conversou com o Preto e ele bateu um papo conosco. Quebra lá, Júlia! Falando de Campeonato Gaúcho, não tem como não lembrar do Campeonato Gaúcho de 2017, Novo Hamburgo campeão. E falando em Novo Hamburgo campeão, não tem como a gente esquecer, ó, do Preto. Preto, bem-vindo ao canal Futebol Gaúcho. E não tem como a gente não começar falando desse título inédito do Novo Hamburgo, que é uma campanha bonita do início ao fim, selando o campeonato, sendo campeão. Tá aqui, ó, o Futebol Gaúcho, a medalha de campeão. Prazer estar falando com vocês, obrigado pela oportunidade. Sempre é bom lembrar, né? Uma conquista incrível que a gente teve, uma campanha de ponta a ponta, né? Onde a gente conseguiu esse título que para muitos que não esperavam, né? Surreal, mas para nós que estávamos dentro do elenco, para nós atletas, para o pessoal da comissão, a gente sabia que a gente poderia alcançar e graças a Deus a gente foi coroado. Quando foi que começou a cair a ficha, assim, olha, a gente está chegando lá, porque não perderam nem para o Internacional e nem para o Grêmio o campeonato inteiro. Então, quando é que foi que os jogadores, a comissão técnica parou e disse, olha, a gente está dentro, a gente está no meio deles? Eu acredito que quando começou a montar, né, o grupo, né, o Beto escolheu muito bem as peças, né, e desde o começo, eu já falei em muitas entrevistas isso, o Beto perguntou pra gente se nós iríamos agarrar a ideia junto com ele, a gente já de imediato já falou que sim, e eu acredito que ali a gente começou a acreditar que a gente poderia fazer um grupo diferente e poderia fazer um time do interior ser campeão, né, claro que tu almejar logo o título de cara é difícil de falar isso, né? Mas e depois, né, com um trabalho assim durante a semana, a gente foi colocando em prática tudo aquilo que o professor Beto colocou pra gente e em cima de muito suor, muito trabalho a gente conseguiu e com méritos. Quebrando uma hegemonia de 8 anos aí do Internacional e quebrando uma hegemonia de muitos anos em que um clube do interior não vencia o Campeonato Gaúcho. Como é que foi o pós lá em Novo Hamburgo? A cidade parou. Foi algo incrível, né? Eu sou da cidade, né? Todos sabem que eu sou da cidade, sou um apaixonado pelo clube. Hoje já estou com 36 anos e poder levantar esse caneco foi algo maravilhoso. Então, pós-jogo foi incrível. A gente, na nossa chegada, não sei te precisar aqui quantas pessoas tinham nas ruas de Novo Hamburgo e no Estádio do Vale, só sei que foi incrível a recepção. Então, um momento que ficou gravado e a gente vive a todo dia, né? Porque como eu hoje trabalho dentro do clube, a gente todo dia que chega no estádio tem aquela lembrança, né? Então, é algo incrível.
Você é gaúcho, sabe o quão é especial um campeonato gaúcho para quem é daqui, né? O que tu tem de mais marcante? Não precisa ser necessariamente no campeonato de 2017, que não tem como algum campeonato ter sido mais marcante para você do que esse, mas algum episódio engraçado que tu tenhas vivido nesse teu tempo de campeonato gaúcho? Algum episódio marcante, bizonho? Eu falar aqui, né, eu vou lembrar de 2017. Aconteceram os bastidores do atleta, quando o ambiente é saudável, é muito bom, né? E o nosso ambiente era muito saudável, né? Aconteceu muitas coisas, né? Muitas coisas. Nós fomos por um jogo contra o São José, numas quartas de finais, e o nosso lateral esquerdo, o roupeiro, acabou esquecendo a chuteira dele. E ele acabou colocando a minha para jogar. Ainda bem que eu tinha levado uma chuteira, um par a mais, né, no caso, e os dedos dele ficou encolhidinho, porque o pé dele era maior que o meu. Então foi algo que marcou, algo bacana assim. E depois na federação também, né? A gente foi para a festa da federação e um atleta, vulgo Júlio Santos, perdeu o sapato dele abriu. E ele acabou recebendo a homenagem, né, a medalha, porque ele também foi escolhido o zagueiro do campeonato. E ele acabou recebendo a medalha e recebendo também o troféu junto comigo com o sapato do segurança. Então foi algo que marcaram, né, e só foi para a gente acabar ainda mais feliz a competição. O ano de 2017 ainda pode render um título para o Novo Hamburgo em 2018, que é a Recopa Gaúcha, que é o campeão do Gauchão, contra o campeão agora da Copa Paulo Santana. O que tu projeta para o Novo Hamburgo lá na Recopa Gaúcha? Será que vem mais uma dessa? Vamos trabalhar para isso, né? A gente sabe que é difícil, né? E agora o clube está projetando, decidiu não participar da Copa Paulo Santana no segundo semestre para entrar mais forte, né, mais organizado para 2018. E a expectativa é essa, né, que tudo isso que está sendo feito agora, todo esse sacrifício, a gente colhe alguma coisa em 2018, né? E com certeza é uma das objetivo nosso, né, ganhar essa Supercopa que vale uma taça, né? E eu espero estar ali como capitão para poder estar levantando, claro que com respeito ao adversário que vai vir, porque com certeza vai vir um adversário forte. E, claro, e depois dando sequência no ano de 2018, que vai ser muito importante, Copa do Brasil, Série D, então a gente espera que seja um ano ainda melhor que foi 2017. Preto, muito obrigada. Agora aqui pro Bagé, de campeão para campeão, Bagé. O Bagé deu uma emagrecida, mas enfim, fica a medalha pro Bagé, já expliquei, o Bagé tá na Rádio Bandeirantes e o Pedro, o Preto, tá gastando a bola no Novo Hamburgo, esperamos que com uma grande campanha no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Mas tem competição da Federação Gaúcha de Futebol rolando neste momento, tem a nossa Copa Paulo Santana, que está na fase semifinal. No último sábado teve clássico, e clássico importante, São José contra Cruzeiro. O Cruzeiro, agora é de Cachoeirinha, mas é o eterno Cruzeiro de Porto Alegre, fez 2-1 no São José, no clássico aqui da região metropolitana. E no último domingo, o Pelotas venceu por 2-0 o Aimoré. O pessoal de Pelotas está interagindo no nosso Facebook, já disse, mais de 100 mil pessoas curtindo o nosso Facebook. E aí a galera de Pelotas está lá, com certeza, feliz da vida, porque venceu o primeiro jogo. Mas não foi só esse jogo, não será só essa partida. No próximo domingo tem a outra semifinal. Olha aqui, ó, tem no Cristo Rei, em São Leopoldo, às 5 da tarde do próximo domingo, tem o Aimoré pegando o Pelotas na segunda partida da semifinal. E a outra semifinal no Antônio Vieira Ramos, em Gravataí, porque o Cruzeiro ainda não se mudou definitivamente para o seu novo estádio, às 4h30 da tarde, tem a partida do Cruzeiro contra o São José, o jogo da volta. Então, semifinal da Copa Paulo Santana, que está aí numa fase importante já para os clubes aqui do Rio Grande do Sul. Bom, lembrando para você que esta é a Copa Paulo Santana, mas a gente faz sempre promoções no nosso canal do Facebook. E o torcedor pode ficar aí e aproveitar para participar, interagir durante a semana. Como a galera que teve a oportunidade de concorrer, na realidade, de participar de uma promoção dessa bela camisa aqui comemorativa aos 109 anos do São Paulo de Rio Grande. Como teve o São Paulo, que fez os 109 anos no último dia 4 de outubro, e nós tivemos, como eu já falei, a promoção. Parabéns para o São Paulo, que o Alex Rosa ganhou essa promoção. Guerreiros, era assim, ó, você vai lá no nosso canal,
e manda uma mensagem. O pessoal vê qual a mensagem mais bonita, mais criativa. E o Alex Rosa, que a produção já vai entrar em contato com ele, colocou essa mensagem aqui, ó. Guerreiros peleando no verde gramado. Torcedor pilchado de manto e escudo no peito. O futebol gaúcho impõe valor e respeito. E por isso, o Alex Rosa ganhou essa bela camisa comemorativa aos 109 anos do Rio Grande. Lindíssima camisa, olha aqui, ó, cheia de detalhes, bonita pra caramba, e o Alex Rosa tá levando ela. Então, parabéns pro São Paulo de Rio Grande, parabéns pro Alex, que conseguiu essa bela camisa na promoção do canal do Futebol Gaúcho. Eu já disse pra você, fala ali pros teus amigos, pros teus parentes, para todo mundo curtir o nosso canal. Afinal de contas, tem muito mais do que só as informações, tem promoções, enfim, tudo sobre o futebol gaúcho. E tem um cara que é especial, gente boa demais, o nosso querido Jairo Cuba, que é um repórter da Rádio Galera da Web, e ele é uma figura fantástica, excepcional, profissional, e que está sendo ajudado por toda a galera da Federação Gaúcha de Futebol e também pela comunidade esportiva aqui do Rio Grande do Sul. A Júlia Goulart falou com o Jairo Cuba, você vai conhecer um pouquinho mais da história dele. Hoje o canal do Futebol Gaúcho trouxe um dos repórteres mais a cara do futebol gaúcho, Jairo Cuba. Tudo bom, Jairo? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, os amigos do canal Futebol Gaúcho, né? Pô, parabéns pelo projeto, algo para realmente divulgar o futebol do Rio Grande do Sul, principalmente o interior, né? Que muitas vezes fica um pouquinho esquecido, pelo menos pela grande mídia. Importantíssimo desse apoio da FGF. Para dar início para a nossa conversa aqui, tu teve uma passagem marcante na tua vida como assessor de imprensa do Aimoré, né? Sem dúvida, né, Júlia? Foi talvez um dos momentos mais incríveis assim que eu pude viver no meio do jornalismo esportivo. Na verdade, foi o meu início mesmo, né, como jornalista esportivo, tendo a oportunidade de entrar na assessoria de imprensa do Aimoré. O Aimoré, no momento que eu ingressei, não tinha assessor de imprensa. E faziam aí um mês e pouco, isso no ano de 2011, né, que havia caído para a 3ª divisão gaúcha. Ou seja, o Aimoré estava numa situação terrível, assim, né? E aí surgiu a oportunidade de eu conversar com o gerente de futebol, Renan Mubarak, da época, e também o presidente Márcio Piccoli, ao quem eu vou ser eternamente grato, né? Os dois me deram uma oportunidade espetacular, acreditaram no meu trabalho, e a partir dali eu comecei a vivenciar algo que eu só ouvia falar, né? Como torcedor, eu sou de São Leopoldo, natural de São Leopoldo, muitas vezes fui ao Cristo Rei, o primeiro estádio da minha vida, o primeiro jogo da minha vida que eu fui, né, levado pela mão do meu falecido pai, foi o estádio Cristo Rei. Então, poxa, tudo isso marca muito, né? Tinha essa ligação com a cidade, e aí ter a oportunidade de justamente ingressar, claro, eu tinha tido algumas participações em rádios pequenas, enfim, mas de forma efetiva, assim, dando sequência à carreira de jornalista, foi no Clube Esportivo Aimoré. Aí depois da assessoria de imprensa do Aimoré, tua carreira foi para o lado mais do veículo, né? Aí tem o projeto da Rádio Galera, quero que tu explique um pouco como funciona, porque a Rádio Galera é um dos veículos que é voltado exclusivamente para o interior, né? Futebol do interior. Exatamente, Júlia. Foi praticamente junto, né? Dá para se dizer. Primeiro, lógico, o Aimoré. E aí, na sequência, logo em seguida, através do Aimoré, eu conheci alguns colegas que na época atuavam na Rádio Progresso São Leopoldo, o Luiz Fernando Fracasso, que hoje está conosco na Rádio Galera, Jorge Baltar, enfim, Zequinha Luz. E no meio deles também tinha o Rodrigo Aliardi, que há pouquíssimos dias, eu diria, tinha naquele momento começado um projeto que era a Rádio Web RS, junto com o colega Eduardo Souza, que hoje atua mais na narração de futsal, enfim, deu um outro segmento para a sua carreira. E os dois juntos montaram a Rádio Web RS e logo na sequência eu fui convidado para participar. E em cima disso eu comecei a trabalhar com a minha paixão, né? Além, claro, poxa, eu sempre gostei muito do Aimoré, gostei dos 3 anos que eu vivia lá dentro como assessor de imprensa, mas a minha paixão no jornalismo sempre foi rádio. Poxa, hoje eu estou na Vale TV, lá na TV São Léo, tenho o maior prazer, gosto de fazer TV, já tinha feito antes na RCT, já fiz matéria para Globo Esporte, enfim, mas a minha paixão é o rádio, sem dúvida nenhuma. E através deles, apesar de ser um segmento chamado Web Rádio, mas ter a oportunidade de ingressar no rádio e fazer algo que, enfim, é um sonho de infância, poder dar sequência.
assessoria de imprensa do Aimoré, a Rádio Galera, uma caravana pelo interior do estado. E nessas caravanas pelo interior do estado deve ter alguma história bizonha para contar, né, Jairo? Muitas, né? Muitas, Júlia. Nossa, e é uma das características, né, da Rádio Galera acompanhar clubes, além da dupla Granal, hoje que a gente transmite tudo, né, felizmente, mas também na nossa origem, era os clubes menores, chamados assim, né, aqui da nossa região, Cruzeiro, São José, o próprio Aimoré, pela minha ligação com o clube de São Leopoldo, o próprio Novo Hamburgo, a gente transmitiu muitas vezes, o Canoas, quando existia cerâmica, enfim. E nisso, lógico, a gente acompanhando e viajando, vivenciou histórias muito pitorescas, dá para se dizer assim, né? Teve uma, ainda como assessor de imprensa do Aimoré, ficou conhecida como Batalha dos Espetos, saiu nas grandes mídias, saiu em RBS, saiu em Zero Hora. Rapidamente, um resumo para os telespectadores. O Aimoré tinha jogado num domingo contra a equipe do Atlético Carazinho e venceu no Cristo Rei por 7-2. Era o último jogo do turno. E aí a tabela era espelho, então o primeiro jogo do retorno era lá em Carazinho, né, o jogo do segundo turno. E aí o jogo foi num domingo no Cristo Rei. O jogo seria no outro domingo lá em Carazinho, só que eles anteciparam para sexta-feira, que era um 7 de setembro. E aí foi o feriado, enfim, a cidade meio que se mobilizou, porque, poxa, tinha tomado 7 no Cristo Rei, né? Ficou muito marcante. Eles queriam dar a volta no Aimoré. E aí, em cima disso, se criou meio que um climazinho de guerra, assim, no estádio Paulo Coutinho, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Quando a gente chegou no estádio, o pessoal que vai lembrar, e a história da Batalha dos Aflitos era meio parecida, viu? O vestiário pequeno, acanhado, imagina um estádio interior, né? Todo ele pintado, inclusive o chão, uma tinta vermelha muito forte, uma tinta a óleo, assim. As janelas tinham 3 janelas de vitrô, elas estavam lacradas, só tinha a porta de entrada e saída do vestiário, não circulava ar ali dentro. Além disso, era recente a pintura, as chuteiras dos jogadores, as travas, estavam colando na tinta fresca. Mais pura verdade isso. E o que me chamou mais atenção ainda é que logo que a gente chegou, imagina, num estádio de futebol, e isso, né, é regra, sem dúvida nenhuma, e a nossa polícia militar faz muito bem isso, proíbe até mesmo a entrada com canivete, com qualquer tipo de objeto cortante, né? E o pessoal estava assando carne, salsichão, enfim, ao lado da arquibancada, já dentro do estádio, né? Tanto que aquele salsichão era para ser vendido ali, era para o público que estava na arquibancada. Pois bem, o jogo rolou, 44 do segundo tempo, um atacante nosso, o Luquinhas, era um jovem naquele momento, ele entrou, fez uma firula na área e tal, estava 0-0 o jogo, acabou caindo e ficou prendendo a bola. E o pessoal de Carazinho queria ganhar do Aimoré de alguma forma. E aí nossa, começa a relembrar as cenas assim. Começou uma confusão, empurra daqui, empurra de lá. Nisso, nosso goleiro da época, Marcelo Pitol, atravessa o gramado correndo e meio que escolheu de vez a situação, né? Quando chega empurrando todo mundo, enfim. E aí gerou uma briga generalizada, na verdade. Tinham acho que umas 400 torcedores no estádio, umas 400 pessoas. Os 30 torcedores do Aimoré e o restante eram torcedores do Atlético Carazinho, e meio que inflamou a torcida aquela situação do gramado. E a briga começou a vir na direção onde nós estávamos. Eu como assessor de imprensa, estava ao lado do gramado, tinha o Luiz Fernando Fracasso, estava pela Rádio São Leopoldo ao meu lado. E como, bom, no momento que eu me vi no meio da briga, né, o pessoal começou a brigar e vindo para a beirada da tela, assim, onde a gente estava, eu sou grandão, né, comecei a me meter no meio para apaziguar, chega de briga, enfim, parou, segurava um de um lado, outro do outro e tal, acabava apanhando dos dois lados, mas tudo bem. E no meio disso tudo, os caras, algo que, pelo amor de Deus, nunca mais se repita isso, mas é um fato que vai ser lembrado sempre, tem aí nas redes sociais, hein? O pessoal tirou o salsichão, lá, a carne que estava assando, os espetos, e pela tela tentaram começar a nos acertar. Tu imagina se fura um olho, acerta uma barriga, podia, né, dar uma tragédia também. E então, e tinha o pessoal da filmagem, estava gravando o jogo, rodou essas imagens em RBS, depois eu fiz uma matéria, saiu na Zero Hora sobre isso. O nosso goleiro, Marcelo Pitol, ficou conhecido também, como, além do Batalha dos Espetos, como jogo de 4 pontos.
Não, de 5 pontos. Porque ele tomou 4 pontos na testa e o mais um que o Aimoré ganhou no gramado, no caso. Ou seja, não existe jogo de 5 pontos, né? Enfim, então, há um fato muito marcante, assim. Eu lembro que o motorista do nosso ônibus gritando, pedindo para ajudar, que iam quebrar o ônibus. E aí depois ele conta que bem na hora que ele sai para a rua para pedir para o pessoal não fazer isso, tinha 3 cidadãos ao lado do ônibus que ele não viu, com um pedaço de pau, com perna, acho que até estavam indo embora. Mas nisso chegou o reforço da Polícia Militar. E esses 3, infelizmente, apanharam por todos os outros 400 que estavam ali dentro. Enfim, é uma das histórias assim, que marcou, sem dúvida. Depois tem história em Bagé, também assim, de confusão grande, mas que acaba marcando muito esses momentos. Né? Histórias muito engraçadas em transmissões, por exemplo. Tu citou a palavra bizonha, né? Tem uma transmissão da Rádio Galera em Canoas, isso aqui na Ubra. O jogo era Canoas, eu não me encontro aqui. E aí o nosso narrador, tem o nosso grande Paulo Bizarro, nosso comentarista e repórter Paulo Bizarro na Rádio Galera, acabou querendo chamar a atenção para um lance que foi meio ridículo do jogador do Canoas, e aí ele se atrapalhou nas palavras e ele disse: que lance mais bizarro, né, bizonho? Então, algumas situações assim, mas olha, teria umas 400 aqui para contar para o pessoal, viu, Júlia? E para encerrar, para quem não sabe, o Jairo foi um dos personagens nas últimas semanas, no último mês, de meme na internet. O Jairo, no jogo na eliminação gremista lá no Mineirão, o Jairo apareceu atrás da goleira na função de repórter, e a imagem, né, repercutiu o Brasil inteiro, e o presidente Francisco Noveleto tomou uma iniciativa que vai ajudar muito o Jairo, que sofre de sobrepeso, uma iniciativa muito bonita da Federação Gaúcha de Futebol, que eu vou deixar que o Jairo conte para o telespectador do canal Futebol Gaúcho. Exatamente, Júlia. Poxa, claro, né? Dá para ver que sou muito grandão, tenho um sobrepeso muito grande. E isso, de alguma forma, com o tempo, foi gerando uma preocupação em vários colegas. Já uma questão de uns 2 meses atrás, o colega Pedro Ernesto, junto com o presidente da SEG, o Edgar Vaz, me procuraram na arena, perguntando se eu tinha interesse de fazer um tratamento, algo para emagrecer. Pois bem, fazendo um resumo bem grande disso tudo, essa conversa evoluiu. Antes mesmo dessa exposição toda, o Pedro Ernesto já havia conversado com o presidente da federação, o Francisco Noveleto, a quem, poxa, mando um grande abraço e também vou ser eternamente grato, para ter um apoio para viabilizar uma cirurgia bariátrica. E, claro, com a exposição que teve do jogo, enfim, virou meme, a questão do babador da CBF, muita gente brincou com isso. De maneira alguma eu fiquei brabo com as pessoas, até, poxa, vale o esclarecimento, e cada vez que eu tenho dado entrevista, eu tenho dito isso. Muitas pessoas acharam que eu fiquei magoado, chateado, pelo contrário, eu dei muita risada com as brincadeiras. Eu fiquei meio chateado com a CBF, que não fez um colete do meu tamanho, mas com as brincadeiras, de maneira nenhuma. Mas, enfim, e aí a federação, num gesto espetacular do presidente Chico, junto, né, com o Pedro Ernesto, que irá fazer um show, junto com o Duda Garbi, vai adiantar um valor, né? O Pedro conseguiu um bom desconto junto à Santa Casa, ao Fernando Luquezzi, que é o diretor da Santa Casa, para conseguir realizar essa cirurgia bariátrica. Claro, vai me ajudar muito, né? Até mesmo profissionalmente, além da questão pessoal, da saúde, com certeza, questão de mobilidade, de agilidade, enfim, para exercer a função de jornalista. E a federação irá adiantar um valor de R$20 mil para que possa ser realizada a cirurgia, que, na verdade, se fosse ser paga de forma integral, custaria quase 50 mil. Em cima disso, como o Pedro Ernesto e o Duda Garbi irão fazer um show aqui no auditório da Federação Gaúcha de Futebol, para repor esse valor para a federação. Então, será um show, claro, que vai ser divulgado, enfim, né? Poxa, convido todos os amigos aí a acompanharem. Em torno de 250 lugares, eu acho que tem o auditório da federação. O ingresso, a princípio, será de R$100, com direito a uma noite de queijos, né, salames, enfim. E o show do Duda Garbi e do Pedro, claro, para repor esse valor da federação, que, na verdade, é um dinheiro, né, da federação, dos clubes, enfim. Então, só tenho a agradecer a todo mundo pelo grande apoio, pelo carinho, enfim, e pela preocupação com a minha saúde, acima de tudo. Mas, poxa, fico, né, de forma eternamente grata aí a todos os envolvidos. Jairo, muito obrigada. Estimo melhoras. Prazer receber aqui. E Jairo Cuba, um gigante do jornalismo esportivo gaúcho no canal Futebol Gaúcho.
Baita matéria, Júlia. Grande abraço. Jairo, aquele abraço, meu parceiro, vai dar tudo certo. A gente está aqui na federação torcendo para ti, por ti. O pessoal do canal do Futebol Gaúcho está sempre de portas abertas para te receber. Enfim, fato é que o Jairo vai continuar aí trilhando seu caminho no rádio, quem sabe na televisão, daqui a um pouquinho mais vem fazer uma visita ao vivo pra gente aqui no canal. Mas, antes de tudo, a gente continuar falando sobre o futebol nacional, quero mandar um abraço pra galera que está nos acompanhando ali. A gente tem a sessão Maguila sempre com o Brinco Bagé, que é o titular do programa. O Elias Pereira, manda um abraço, que está nos assistindo, um abraço para ele. O Flávio Silveira, torcedor do São José, do Zequinha, aqui da capital. O Vinícius Leal, que é torcedor do Grêmio, também está nos acompanhando, aquele abraço. E o Alex Rosa, que a gente já falou há pouco, vencedor da camisa do São Paulo de Rio Grande. Aquele abraço para ele. Fiquem ligados, hein? Vocês que estão aí em casa, a gente sempre tem promoção no nosso Facebook, Twitter, Instagram, canal do Futebol Gaúcho, é só acompanhar por lá. E para Adi Albanaz, que está nos acompanhando, aquele abraço para a galera. Bom, nós não tivemos rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na última semana, por conta dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, mas tivemos um jogo antecipado por conta do show do Paul McCartney, que vai acontecer na próxima sexta-feira no estádio Beira-Rio. Então a gente vai acompanhar os principais jogos da última semana. Começando lá atrás, teve o Internacional perdendo para o Paraná, lá no Paraná, na última terça-feira. Na Série B, o Brasil de Pelotas, venceu o Juventude também na última terça-feira, clássico gaúcho, e o Brasil levou a melhor contra o Ju. E ontem, nesse jogo antecipado, o Inter venceu por 1-0 o Brasil em mais um clássico do nosso estado. Gol do Leandro Damião, 16ª assistência do D'Alessandro, que a galera está pedindo a renovação com o Internacional, e o Roberto Melo vai ter que fazer essa mão para o torcedor colorado. Mas a gente vai passar agora para as tabelas do futebol nacional. Eu começo com a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. O líder é o Corinthians, 55 pontos, na ponta, liderando a competição. O Santos é o segundo, 47 pontos. O Grêmio aparece logo atrás, 46 pontos, e já tem duelo importante contra o Cruzeiro, que é o quarto colocado e está na cola do tricolor. E justamente por isso cresce de importância o jogo amanhã na Arena, às 9h45. O tricolor do técnico Renato Portaluppi, que hoje fechou o treinamento, fez um certo mistério para a imprensa. O Arthur, que volta da seleção, deve vir correndo para atuar nessa partida, a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Mudando a página, aqui nós temos a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. E nós temos, claro, o Internacional, líder absoluto da competição, 57 pontos, com um jogo a mais, é verdade, já disse, o jogo foi antecipado, mas o América Mineiro é o segundo com 51, são 6 pontos de diferença neste momento. O Juventude está na 7ª colocação, o time de Caxias tem 45 pontos e joga na próxima sexta-feira contra o Londrina no estádio Alfredo Jaconi. Vencendo, o Ju cola ali nos 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Nosso Brasil de Pelotas, querido time da Zona Sul, está com 37 pontos na 9ª colocação. Não joga mais essa rodada, jogou ontem e perdeu para o Internacional, mas esta tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta a segunda divisão do campeonato, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, minha gente, eu já falei demais e agora quem vai conversar conosco, mais uma bela entrevista que a Júlia Goulart fez, é um ex-zagueiro do Internacional, um cara que também passou pelo futebol carioca, jogou no Fluminense, hoje treinador de futebol, Regis, fala aqui no Futebol Gaúcho. Hoje o Futebol Gaúcho vai conversar com um ex-zagueiro e hoje treinador Regis Amarante. E o Regis vai nos contar de onde veio a ideia para ser treinador de futebol. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. A ideia começou a surgir mais pelo final da minha carreira, né? Quando eu passei no Figueirense em 2009, eu já era um jogador experiente, já tinha 32 anos, não, 32 para 33, E aí as coisas foram acontecendo, era um grupo jovem, né? O Lucas, lateral direito, que se encontra hoje, se eu não me engano, está no Fluminense, Rafael Coelho, que é um atacante, que era um time muito novo, o próprio Maicon, que hoje joga no Grêmio.
e Roger Carvalho, alguns jogadores que já atuaram em equipes grandes aí do futebol brasileiro, eram jovens, e eu já era um cara experiente, com rodagem, né? Tipo, com passagem por equipes grandes também e por ter jogado fora do país. As coisas começaram a acontecer natural, e aí inclusive um dia o preparador físico, agora até esqueci o nome dele, eu estava sentado no banco da frente. Naquele dia o técnico não estava, tinha ido resolver algum problema particular. E eu estava sentado no banco da frente, e ele olhou assim e falou assim: pô, Regis, já tô te enxergando. Eu assim, como assim? Não, tu tem todo o perfil para ser um técnico e tal. E aí eu comecei a analisar, comecei a pensar, e realmente a minha trajetória toda dentro do futebol, por onde eu passei, sempre fui capitão das equipes, no Fluminense, na Ponte Preta, né, algumas vezes no Cruzeiro, aqui no próprio Esporte Clube Internacional, nas categorias de base, sempre fui capitão. Então as coisas foram acontecendo natural, e também, né, tive a oportunidade de trabalhar com grandes técnicos, né, que hoje... Até um campeão mundial, Carlos Alberto Parreira, Oswaldo de Oliveira, Celso Rotti, Paulo Tuori, Nelsinho Batista, Marco Aurélio no Cruzeiro, Ney Franco. Então tive a oportunidade de atuar com vários técnicos, onde as coisas foram acontecendo, e assim, né, para você aprender, para você dar alguma coisa, você tem que aprender com alguém. É que nem jogar futebol, né? Você começa, eu quando era pequeno analisava alguns atletas, olhava, eu quero jogar meio parecido com esse aqui, com aquele ali, e aí depois você vai encaixando e as coisas vão acontecendo. Até tu citou aí da tua experiência, que foi capitão. O que agrega para um treinador ter a experiência de um jogador de futebol? O que agrega e o quanto agrega? Eu particularmente, eu acho muito importante você ter estado dentro das quatro linhas, porque você já passou por tudo aquilo que hoje os atletas estão passando. Então você tem uma facilidade maior de lidar, a sensibilidade. Então são coisas que você vai agregando, né, em toda a sua carreira, e depois, quando você vira técnico, você põe em prática. E na tua carreira, tu passou como treinador, agora tu passou por muitos clubes aqui do interior do estado. Qual campanha que te marcou mais? Não, o meu início me marcou um pouco, porque o que acontece, eu tinha feito o curso do sindicato dos técnicos, né? E aí eu estava em casa, e aí acabou ligando um amigo meu, inclusive ele trabalha no sindicato, é o Milton. Falou: Regis, abriu uma vaga lá no Rio Pardense. O Rio Pardense está brigando pelo rebaixamento. São 6 partidas. Né? Dessas 6 partidas aí você tem que ganhar 4 para não cair. E aí eu, na dúvida se ia, se não ia, daí, né, uma coisa normal, você liga para um amigo, né, pessoas que são influentes do futebol. Aí eu liguei para um amigo meu e ele: Regis, não vai, que não é uma boa, e outra, vai combinar, não vai receber. E aí eu fiquei pensando, aí liguei para um outro amigo meu, aí meu outro amigo: é uma oportunidade, nunca deixa de ser uma oportunidade, é uma porta que está se abrindo, tu quer ser técnico. Claro que, tipo, é uma equipe menor, tá numa dificuldade, né, você não tem experiência ainda, só tem experiência como atleta, né? Então, aí eu pensei, sabe uma coisa, eu vou ir porque é só assim que as portas vão se abrir. Então eu tive a oportunidade, fui, consegui tirar o Rio Pardense do rebaixamento, consegui alcançar o objetivo. Jogador de futebol e técnico também passa por muito perrengue, né? Ainda mais jogando no interior, a gente sabe da realidade. Tem algum momento em comum, algum momento bizonho, estranho que te vem na tua mente agora? Um episódio de um jogo, um ônibus quebrado? Eu particularmente, assim, como atleta não teve. Porque, né, eu comecei no Grêmio, aí com 15 para 16 eu fui mandado embora do Grêmio, aí fui pro Inter. E aí fui mandado embora do Inter de novo, aí depois voltei, mas alguns dias depois,
né? E tive a oportunidade de atuar pelo Inter, por equipes grandes, então não tive nenhum perrengue. Mas agora, como técnico, tive algumas situações bem difíceis de se controlar, né? Mas você tem que ter paciência. Eu sempre comento que uma palavra que é importantíssimo para você ser um técnico de futebol é você ter equilíbrio. Então, aconteceu no Boa Vista, o ano passado, nós disputando aqui é a copinha, aqui a Copa Rio, no segundo semestre. Nós marcamos, a gente fez a logística, a saída era 8h30. E o que aconteceu? Chegou um ônibus que nós então não esperávamos, chegou um ônibus de linha. Aí nós chegamos assim, quando o ônibus chegou, não, mas peraí, como que nós vamos viajar com esse ônibus? A gente tem mais ou menos 1h30, 2 horas de estrada e é um jogo importante e não cabia também as bolas, não cabia os malotes com uniforme. Aí deu toda uma confusão, aí acabamos chegando, aí trocaram o ônibus, veio um ônibus acessível, aí chegamos em cima da hora, né, do almoço, que estava programado para meio-dia, fomos almoçar 1h30 e o jogo era às 3 horas da tarde e acabamos não conseguimos fazer um bom jogo e acabamos perdendo. Então essas coisas, esses detalhes aí que ninguém sabe, né, que quando daqui a pouco, por que perdeu um jogo? Mas perdeu por causa disso e claro que você na hora, no momento, você não vai chegar para comentando e falando, mas quem está dentro da equipe como nós estávamos, nós sabíamos que se não acontecesse um resultado bom e um resultado positivo, era por causa disso. Você passou ainda como jogador por muitas equipes fora do Rio Grande do Sul e como técnico a mesma coisa, né? O Boa Vista, o Rio Verde. Qual é a semelhança que o futebol fora do Rio Grande do Sul tem com o futebol do Rio Grande do Sul? O que tem de parecido fora daqui? Vou te falar que não tem nada parecido, né? Eu joguei no Rio, né? Atuei no Fluminense e o ano passado fui técnico do Boa Vista. Né? Até eu junto com a minha comissão, nós estávamos comentando que a organização no Rio Grande do Sul é totalmente diferente dos outros lugares. Até agora na última equipe que eu tive do Rio Verde também, totalmente desorganizado, né? Infelizmente é muito ruim falar isso, mas uma desorganização de salário, de logística, de horário de ônibus, de tudo desorganizado. E eu estou acostumado aqui no Sul nós temos uma tendência que tanto na segunda como na primeira são tudo organizado e você acaba cumprindo o que você prometeu. E até então, principalmente lá no Rio Verde, agora por onde eu estive, não foi assim. Você se preparou, fez curso para ser técnico, mas ali no teu interior, quem é que tu te inspira para a tua profissão? Na realidade, o ex-atleta, ele se inspira um pouco em cada técnico, né? Claro, eu nunca vou ter o estilo do Oswaldo, eu nunca vou ter o estilo do Joel Santana, eu nunca vou ter o estilo do Paulo Tuori. Cada um tem a sua fotografia, a sua personalidade, seu jeito de ser. Eu nunca vou ter o estilo do Parreira, mas claro que você vai pegando alguma coisa dali, vai pegando algumas coisas boas, né, que você acha e depois você vai implantando e as coisas vão acontecendo. Eu, falando agora em curso, eu fiz o curso de sindicatos técnicos, fiz estágios com o Dunga, fiz estágio com Oswaldo de Oliveira, fiz estágio com o Cristóvão no Fluminense. Tu falou sobre estilo. Qual é o teu estilo? Tu é mais amigo do boleiro? Tu é já aquela disciplina maior? Não, mais respeito que eu sou treinador. Não, eu sou acessível, né? Eu acho que o líder necessariamente ele não precisa estar gritando, esperneando. O líder ele fala na hora certa, claro. Como atleta é uma situação, como técnico é outra. Claro que tem horas que você é que nem tu está educando a tua filha, o teu filho.
né? Tu vai passar a mão por cima, tem horas que tu vai ter que dar umas palmadinhas para aprender, então você vai de acordo com o que acontece, né? Porque no futebol acontece várias coisas que você não espera, né? A cada segundo, a cada minuto, então você tá sempre ligado. Claro, eu sou um cara mais do diálogo, porque eu gosto de analisar bem os dois lados, por que ele está fazendo, tá? Mas por que aconteceu? Então você, antes de tomar uma decisão, você tem que saber tudo isso, né? É que nem eu comento com alguns amigos meus, o cara fez isso. Não, mas para aí, ele fez isso, mas por quê? Por que vocês acham? O que aconteceu? Também tem que escutar o outro lado, não é só ver o lado do Regis. O Regis contou uma versão, mas aí o cara contou outra. Então você tem que estar sempre tendo calma, tendo equilíbrio, que é uma palavra que eu acho que é importantíssima para você tomar uma decisão. Para encerrar o nosso bate-papo, o que é que o futebol gaúcho tem? O futebol gaúcho tem organização, tem disposição, tem vontade. Nós sabemos que aqui no Sul, quando se trata alguma coisa, cumpre. E o futebol gaúcho é seriedade, né? Tanto dentro de campo como fora. Então, por isso que tem bastante profissionais como técnico, como gerente de futebol, trabalhando no Brasil todo. Obrigada, Regis. Regis Amarante, ex-zagueiro e hoje professor Regis aqui no Futebol Gaúcho. Grande Regis, parabéns pela nova carreira. Aquele abraço, obrigado por participar aqui do canal do Futebol Gaúcho. Aliás, não é só ele que está participando. Tem uma galera em casa que também participa conosco. Eu vou citar alguns nomes aqui, tá? A produção me passou aqui, ó. O Chico Garcia tá dizendo que o JB leva jeito pra coisa. Chico, tu tá em São Paulo, a gente tem um desafio. Nós temos, até o momento, 117 mil curtidas no nosso Facebook. O Chico tem um canal, fala de crônicas, futebol e tal, o Chico e o Denilson lá. Ele tem que compartilhar o nosso canal primeiro, falar bem, que a gente vai chegar a 120, mas brincando assim, ó, numa tacada. Então, um abraço para o Chico Garcia, tá lá com a Mila em São Paulo nos assistindo. O Christian Marte, de Porto Feliz, em São Paulo, interior de São Paulo, tá nos assistindo. Um abraço, Christian, valeu pela moral. O Celso Francisco também tá acompanhando o nosso programa. O perfil sempre presente por aqui, perfil Divisão de Acesso, fera no Twitter, no Facebook, enfim, que fala da divisão de acesso do futebol, tá participando conosco aqui. E eu quero mandar, tem 2 abraços. O Pedrão Perfeito, que é torcedor do São José, do Zeca. Aquele abraço, Pedrão. E também para o seu Geraldo Overgor, que é de Ijuí. O pessoal de Ijuí assiste o programa direto, está sempre nos assistindo. Ijuí em peso, acompanhando o canal do Futebol Gaúcho. Um abraço para ele e para todo mundo da região por lá. E o programa de hoje tem um cara que a gente... Posso dizer que vai dedicar o programa dele, mas está desejando toda a vibração, toda a energia do mundo, que é o nosso árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, o Anderson Daronco. Na sequência, alguns minutos vai estar em campo para apitar o jogo da Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo. Anderson, a gente está mandando as melhores vibrações possíveis para ti, meu parceiro. Mas enfim, a gente volta, fica acompanhando aí o nosso canal. Na próxima segunda-feira, em horário habitual, a gente está de volta aqui para falar sobre o futebol gaúcho. Sabe por quê? Porque aqui no canal do Futebol Gaúcho, a gente trata o nosso futebol com muito talento.